Você acredita que existem mistérios que a ciência não consegue explicar? O Dr. Eduardo Valença nunca acreditou, até conhecer Miguel, um médium capaz de atravessar os limites entre os mundos. Nesta história real e surpreendente, você vai descobrir como um médico cético precisou confrontar suas próprias crenças para encontrar paz em um segredo guardado por mais de 20 anos. Entre visões, rituais e portais entre os planos, Eduardo enfrentou o impossível para libertar alguém que ele jamais imaginou reencontrar. Comente aqui se você acredita que existem portais entre os mundos. Fique até o final, porque o desfecho dessa história vai desafiar tudo o que você acredita sobre o que é real e o que está entre mundos. A cidade de Serra Azul era famosa por seu clima ameno e suas colinas cobertas por florestas densas. As ruas de pedra antiga contornavam construções coloniais, criando uma atmosfera que mesclava o passado e o presente. Entre as construções mais antigas da cidade estava o Hospital São Clemente, onde o Dr. Eduardo Valença exercia sua profissão há mais de 15 anos. Eduardo era conhecido por sua postura cética e seu jeito pragmático. Para ele, tudo podia ser explicado pela ciência. Superstições e histórias de fantasmas não passavam de invenções para manipular os mais ingênuos. Os pacientes o respeitavam por sua competência, mas também o viam como alguém difícil de se conectar emocionalmente. Naquela semana, a cidade se preparava para um evento beneficente em prol da restauração do Asilo Santa Helena, um local que cuidava de idosos há mais de 50 anos. O evento reuniria diversas personalidades locais, incluindo artistas, médicos e até figuras espirituais. Você vai no evento? Perguntou Ana, a enfermeira-chefe do hospital, enquanto organizava os prontuários sobre a mesa de Eduardo. Ele ergueu os olhos do monitor, franzindo a testa. Evento? Sim, aquele beneficente para o asilo. Ana sorriu. Acho que seria bom para você se misturar um pouco. Eduardo soltou um leve riso sarcástico. Não vejo muito propósito em festas de caridade. As pessoas fingem se importar por algumas horas, tiram fotos e depois esquecem que o problema existe. Hannah cruzou os braços, encarando-o com um leve sorriso. Você é muito amargo, sabia? Talvez precise de um pouco mais de fé na humanidade. Ele riu, voltando a atenção para o monitor. Prefiro confiar em números e exames, Ana. Fé não salva vidas. Ciência, sim. Ana revirou os olhos, mas antes que pudesse responder, o telefone da recepção tocou. Ela atendeu rapidamente e, após alguns segundos, voltou para a sala. Parece que sua presença foi requisitada no evento, doutor. Eduardo arqueou a sobrancelha. Requisitada? Sim, parece que o prefeito pediu sua presença. Dizem que ele está fazendo questão de ter os médicos do hospital lá para apoiar a causa. Ana deu um leve sorriso, claramente se divertindo com a situação. Eduardo soltou um suspiro longo. Muito bem. Se é uma ordem superior, estarei lá. A noite do evento chegou rapidamente. As luzes do salão de festas do Clube Serra Azul estavam acesas, iluminando o ambiente de maneira acolhedora. Pessoas bem vestidas circulavam com taças de vinho em mãos, conversando animadamente sobre projetos sociais e os desafios da cidade. Eduardo caminhava pelo salão com um copo de água, cumprimentando conhecidos e evitando longas conversas. Para ele, aquela era apenas mais uma formalidade que precisava ser cumprida. Foi então que seus olhos se depararam com um pequeno grupo reunido em um canto do salão, todos atentos às palavras de um homem de aparência serena e expressão calma. Ele usava roupas simples, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade incomum. Quem é aquele? Perguntou Eduardo para um dos organizadores do evento. Ah, aquele é o Miguel Cardoso, respondeu o homem, ajustando os óculos. Ele é um médium aqui da cidade. As pessoas dizem que ele tem o dom de se comunicar com espíritos. Eduardo soltou um leve riso. Um médium? Aqui em pleno século XXI? O organizador deu de ombros. Parece absurdo, mas ele ajudou algumas famílias a encontrarem paz. Há quem acredite. Eduardo balançou a cabeça, rindo com ironia. A única coisa que ele ajuda é a esvaziar os bolsos dos ingênuos. Enquanto dizia isso, os olhos de Miguel se voltaram para ele, como se tivesse escutado o comentário à distância. Os dois se encararam por um breve momento, até que Miguel deu um leve sorriso e caminhou em sua direção.
Dr. Eduardo Valença, certo? Miguel estendeu a mão. Ouvi muito sobre você. Eduardo aceitou o cumprimento, embora com uma expressão desconfiada. Nada de bom, eu imagino. Miguel sorriu suavemente. Apenas que é um homem de ciência, um cético convicto. Prefiro acreditar em fatos, não em superstições, rebateu Eduardo sem disfarçar o tom sarcástico. Miguel observou-o em silêncio por alguns segundos, os olhos carregados de uma serenidade perturbadora. Talvez um dia, os fatos que você conhece não sejam suficientes para explicar o que vai encontrar. Eduardo soltou uma gargalhada curta. Se esse dia chegar, prometo que te procuro para uma sessão de mágica. Miguel não se abalou. Seu sorriso permaneceu suave e seus olhos brilharam por um instante. Talvez seja eu quem vá te procurar, doutor. Quando isso acontecer, espero que esteja preparado. Eduardo estreitou os olhos, mas antes que pudesse responder, Miguel se afastou, voltando para o grupo que o aguardava. Ana se aproximou, observando a expressão no rosto de Eduardo. O que foi? Parece que viu um fantasma. Só encontrei mais um charlatão que vive de enganar os outros, respondeu ele, terminando seu copo d'água. Ana arqueou as sobrancelhas. Ou talvez tenha encontrado algo que ainda não entende. Eduardo riu, mas no fundo, algo no olhar de Miguel o incomodou mais do que gostaria de admitir. Os dias que se seguiram ao encontro com Miguel foram agitados para o Dr. Eduardo Valença. No Hospital São Clemente, as rotinas continuavam intensas, com pacientes entrando e saindo, diagnósticos sendo feitos e tratamentos sendo aplicados. No entanto, algo persistia em sua mente, o olhar de Miguel. Eduardo tentou se convencer de que era apenas uma sensação passageira, uma reação ao absurdo de ter encontrado um médium em pleno século XXI. Mas, sempre que se lembrava da conversa, uma sensação incômoda se alojava em seu peito. Está tudo bem? Perguntou Ana, a enfermeira-chefe, ao perceber o semblante pensativo de Eduardo. Ele piscou algumas vezes, voltando à realidade. Sim, claro, apenas um pouco cansado. Ela sorriu de lado. Cansado ou perturbado? Brincou, entregando-lhe uma prancheta com os registros dos pacientes do dia. Eduardo soltou um leve riso. Eu perturbado? Não mesmo. Só cansado das baboseiras que circulam por essa cidade. Ana arqueou as sobrancelhas. Está falando do médium? O tal Miguel? Ele assentiu, assinando os relatórios. Isso mesmo. Eu o conheci no evento beneficente. Aquele homem é um charlatão, só pode. Ana se aproximou, cruzando os braços. Você não acredita em nada, não é? Acredito em fatos, exames, ciência. Ele ergueu os olhos para ela. Não em espíritos e manifestações. Ana sorriu levemente, inclinando-se sobre a mesa. Já pensou que talvez existam coisas que a ciência ainda não explica? Eduardo riu, devolvendo os papéis para ela. A ciência só precisa de tempo. Tudo pode ser explicado. Antes que Ana pudesse responder, a porta do consultório se abriu bruscamente. Um homem de aparência envelhecida e expressão aflita entrou respirando com dificuldade. Dr. Eduardo, por favor, você precisa me ajudar. Eduardo se levantou de imediato. O que aconteceu? É a minha esposa. Ela está muito mal. Não sei o que fazer. O homem exclamou, as mãos tremendo levemente. Sem perder tempo, Eduardo pegou seu jaleco e seguiu o homem pelos corredores do hospital até um quarto nos fundos. Ao entrar, encontrou uma senhora deitada na maca, respirando com dificuldade, o rosto pálido e os olhos fechados. Ela estava bem ontem, mas hoje acordou assim. Não consegue falar, não reage a nada, explicou o homem, a voz trêmula. Eduardo se aproximou, verificando os sinais vitais. A respiração era irregular, os batimentos cardíacos fracos e a temperatura corporal anormalmente baixa. Ele franziu o senho, ajustando os aparelhos. Estranho. Os sinais estão normais, mas... Mas o que, doutor? Perguntou o homem, os olhos marejados. Não há razão para ela estar nesse estado, respondeu Eduardo, passando a lanterna pelos olhos da paciente. Não há febre, não há sinal de infecção, mas ela parece estar em um estado de coma leve. O homem segurou o chapéu contra o peito, os olhos cheios de lágrimas. Então, pode ajudar? Eduardo assentiu, caminhando até a bancada para pegar os equipamentos de monitoramento. Vou fazer alguns exames, mas eu preciso que o senhor fique calmo.
Vamos descobrir o que aconteceu. Enquanto ajustava os aparelhos, ouviu passos no corredor. Ao olhar pela porta entreaberta, viu Miguel caminhando lentamente, observando o ambiente com a serenidade de sempre. Ele parou por um momento, lançando um olhar direto para Eduardo, e sorriu levemente. Eduardo sentiu um arrepio involuntário, mas desviou o olhar e voltou ao monitoramento. Minutos depois, o homem retornou com um copo de água, os olhos ainda marejados. Minha esposa, ela falou sobre um encontro ontem, murmurou o homem a voz baixa. Um encontro? Com quem? Perguntou Eduardo, ajustando os eletrodos no braço da paciente. O homem hesitou por um segundo. Ela foi falar com um médium, o tal de Miguel. Disse que precisava de respostas sobre o irmão que faleceu no ano passado. Eduardo parou, as mãos congeladas no ar. Miguel, o homem assentiu, os olhos baixos. Sim, ela disse que queria respostas, queria saber se ele estava em paz. Eduardo franziu o senho, sentindo uma irritação crescente. Isso é um absurdo. Esse homem está brincando com a fé das pessoas. Antes que o homem pudesse responder, um leve sussurro ecoou pelo quarto. Eduardo olhou ao redor, mas não havia ninguém. O homem também se sobressaltou, os olhos arregalados. Você ouviu isso? Eduardo respirou fundo, tentando manter a compostura. Não ouvi nada. Mas seu coração estava disparado. A mulher sobre a maca moveu levemente os dedos, os lábios se mexendo quase imperceptivelmente. Eduardo se aproximou rapidamente, tentando captar algum som. O que ela disse? Perguntou o marido, a voz baixa. Eduardo se aproximou mais, os ouvidos atentos. Parece que ela está sussurrando algo. Então ele ouviu claramente: ele está preso, ele está preso. Eduardo recuou um passo, os olhos arregalados. Isso não é possível. O homem segurou o braço dele. Doutor, o que está acontecendo? Eduardo não respondeu. Em sua mente, a imagem de Miguel e seu sorriso enigmático parecia ganhar forma novamente. Talvez um dia, os fatos que você conhece não sejam suficientes para explicar o que vai encontrar. E pela primeira vez, Eduardo sentiu que talvez estivesse certo. A manhã seguinte amanheceu encoberta por uma neblina espessa em Serra Azul. O clima frio e úmido parecia refletir o peso que Eduardo carregava desde o incidente no hospital. A imagem de Miguel sorrindo enigmaticamente no corredor ainda perturbava seus pensamentos. Ele não era um homem de acreditar em coincidências, mas os sussurros de Dona Cecília, a paciente em coma, continuavam ecoando em sua mente. Ele está preso. Ele está preso. Enquanto revisava os exames dela, Eduardo não encontrou nenhuma explicação lógica para o estado de coma leve em que a mulher se encontrava. Todos os sinais vitais estavam estáveis, sem lesões cerebrais, sem infecções ou traumas físicos. Ela simplesmente dormia. Ana, a enfermeira-chefe, entrou na sala carregando um bule de café fumegante. Trouxe um pouco de café. Você parece que não dormiu nada. Eduardo aceitou a xícara, os olhos fixos na tela do monitor. Você sabe onde mora aquele médium? O tal de Miguel? Ana arqueou as sobrancelhas. Está pensando em uma consulta espiritual, doutor? Brincou, servindo-se de uma xícara para si. Ele soltou um leve riso, mas a expressão permaneceu séria. Claro que não. Quero saber o que ele fez para Dona Cecília. Ela estava bem, falou com ele e agora está em coma. Ana tomou um gole de café, observando-o com curiosidade. Se está tão interessado, ele mora na Rua das Figueiras, aquela casa antiga no final da rua. A Casa Azul? Perguntou Eduardo, surpreendido. Sim, aquela mesmo. Dizem que pertenceu à família dele por gerações, explicou Ana. Alguns dizem que ele herdou o dom da avó, uma senhora conhecida como Mãe Dalva. Eduardo arqueou as sobrancelhas. Então isso é coisa de família? Ana assentiu. Pelo que sei, sim. As pessoas aqui em Serra Azul falam sobre isso há anos. Ele permaneceu em silêncio por um momento, os olhos fixos na tela do computador. Acho que vou fazer uma visita. Ana soltou um riso sarcástico. Agora eu sei que você está ficando louco. Eduardo ignorou o comentário, levantando-se e pegando o casaco. Eu volto em algumas horas. A Rua das Figueiras era um dos locais mais antigos de Serra Azul. As árvores centenárias formavam um túnel natural sobre a rua de pedra, criando sombras dançantes sob o vento frio da manhã.
A casa azul se destacava no final da rua, cercada por um jardim desordenado, mas curioso, repleto de ervas e flores que ele não reconhecia. Eduardo caminhou até o portão de ferro, que rangeu alto ao ser empurrado. O caminho de pedras levava até a varanda, onde pequenas estátuas de anjos e símbolos antigos decoravam a entrada. Ele tocou a campainha, sentindo um leve calafrio percorrer sua espinha. A porta se abriu lentamente e Miguel apareceu, os olhos serenos e um leve sorriso nos lábios. Doutor Eduardo, estava esperando por você. Estava. Eduardo franziu o senho, cruzando os braços. Duvido muito. Miguel abriu mais a porta, indicando para que ele entrasse. Entre, por favor. Tenho café fresco. Eduardo hesitou por um segundo, mas a curiosidade falou mais alto. Ele entrou, observando o ambiente. A casa era simples, mas repleta de símbolos que ele não reconhecia. Havia pequenos altares com velas acesas e fotografias antigas que pareciam pertencer a diferentes gerações. Você mora aqui sozinho? Perguntou Eduardo, observando as prateleiras repletas de livros antigos. Desde que minha avó partiu, respondeu Miguel, servindo café em 2 xícaras de porcelana. Mãe Dalva. Talvez tenha ouvido falar dela. Eduardo assentiu, pegando a xícara. Sim, algumas pessoas dizem que ela era uma espécie de curandeira. Miguel sorriu, os olhos brilhando levemente. Curandeira é uma palavra bonita, mas ela fazia mais do que isso. E o que exatamente ela fazia? Eduardo perguntou, estreitando os olhos. Ajudava a atravessar, Miguel murmurou a voz suave. Eduardo franziu o senho. Atravessar? Miguel assentiu, sentando-se à mesa de madeira escura. Entre mundos, entre o que vemos e o que não vemos. Você realmente espera que eu acredite nisso? Eduardo soltou uma risada curta, tomando um gole de café. Miguel sorriu, sem demonstrar ofensa. Não espero, mas sei que veio até aqui por respostas. Eu vim porque quero saber o que você fez para Dona Cecília. Ela falou com você e agora está em coma, acusou Eduardo, colocando a xícara sobre a mesa com um leve estalo. Miguel ergueu as sobrancelhas, a expressão ainda serena. Eu não fiz nada. Apenas ajudei a encontrar o que ela estava buscando. E o que seria isso? Perguntou Eduardo, desafiador. Miguel se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dele. Ela estava buscando alguém que estava preso entre os mundos. E você sabe exatamente do que estou falando. Eduardo congelou, os olhos arregalados. Do que você está falando? Miguel deu um leve sorriso. Do seu irmão, doutor. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Eduardo recuou, a respiração acelerada. Isso é impossível. Você não tem como saber disso. Miguel se levantou, caminhando até uma prateleira de madeira repleta de objetos antigos. Às vezes, os espíritos falam, especialmente quando ainda estão esperando por algo. Eduardo se levantou, o rosto pálido. Eu não sei o que você está tentando fazer, mas isso acaba aqui. Miguel virou-se para encará-lo, os olhos sérios. Você nega a verdade porque tem medo do que pode encontrar. Mas ele está esperando, doutor. Está esperando há muito tempo. Eduardo abriu a porta, sentindo o ar gelado da manhã bater contra seu rosto. Fique longe de mim e dos meus pacientes. Miguel não tentou impedi-lo, apenas ficou parado, observando enquanto ele saía. Nos veremos em breve, doutor, quando você estiver pronto para a verdade. Eduardo não olhou para trás, mas em seu peito, a dor do passado que ele jurou enterrar parecia mais viva do que nunca. Os dias seguintes à conversa com Miguel passaram de forma lenta e arrastada para o Dr. Eduardo Valença. A cada consulta no Hospital São Clemente, ele se via distraído, perdido em pensamentos sobre o que o médium havia dito. Seu irmão está esperando. As palavras ecoavam em sua mente como um sussurro persistente, impossível de ignorar. Mas Eduardo se recusava a aceitar. Ele era um homem de ciência, um racionalista convicto. Nada do que Miguel dissera fazia sentido. O irmão de Eduardo, Lucas, havia falecido há mais de 20 anos em um trágico acidente de carro. Um evento que ele se esforçava para esquecer, mas que parecia ter sido ressuscitado pelas palavras de Miguel. Ana percebeu o semblante sombrio do médico enquanto ele revisava os exames de rotina. Está tudo bem, doutor? Você anda muito calado ultimamente. Eduardo ergueu os olhos, forçando um sorriso. Apenas preocupado com alguns casos. Nada demais. Ana cruzou os braços, inclinando-se sobre a mesa.
Isso tem a ver com aquela visita ao médium? Ele bufou, passando a mão pelo cabelo. Não, claro que não. Miguel é um charlatão, um manipulador. Eu só preciso de uma boa noite de sono. Ana assentiu, embora seus olhos mostrassem desconfiança. Talvez um pouco de descanso ajude, mas, se precisar conversar, estou por aqui. Eduardo agradeceu com um aceno e voltou aos relatórios, tentando se concentrar nos números e diagnósticos. Mas seu coração estava pesado. Naquela mesma noite, Eduardo decidiu revisar alguns exames em casa. O apartamento no centro de Serra Azul era espaçoso e silencioso, um refúgio perfeito para alguém que apreciava a solidão. Ele se acomodou em sua poltrona de couro, os papéis espalhados sobre a mesa de vidro e uma xícara de café fumegante ao seu lado. O relógio marcava 22:30, quando ele começou a sentir um leve arrepio percorrer sua espinha. O ambiente estava mais frio do que o habitual, embora todas as janelas estivessem fechadas. Ele ignorou, ajustando a luminária e voltando aos relatórios. Mas então, um leve sussurro preencheu o ar, fraco, arrastado, quase inaudível. Eduardo congelou, os dedos paralisados sobre o papel. Lucas! A voz era baixa, mas clara o suficiente para arrepiar cada fio de cabelo em sua nuca. Ele se levantou bruscamente, os olhos varrendo o ambiente. Quem está aí? O silêncio foi a única resposta. Eduardo respirou fundo, os olhos atentos para qualquer movimento. Isso é um absurdo. Eu estou cansado. Só isso. Mas o som voltou, mais intenso desta vez. Era um sussurro que parecia vir de todos os cantos do apartamento, como se estivesse se arrastando pelas paredes. Lucas, onde está você? Eduardo sentiu o coração disparar, mas se obrigou a se acalmar. Isso é ridículo. Caminhou até a cozinha, ligando a luz e observando cada canto. Nada estava fora do lugar. Ele retornou para a sala, mas ao passar pela porta, um arrepio intenso percorreu seu corpo. A luminária ao lado da poltrona piscou 2 vezes antes de apagar por completo. Eduardo congelou, os olhos fixos na lâmpada. Isso não está acontecendo, murmurou para si mesmo. Foi então que ele viu. Sobre a mesa de vidro, os papéis que antes estavam organizados agora estavam empilhados de maneira estranha, formando um padrão que não deveria estar ali. Eduardo se aproximou lentamente, o coração disparado, e percebeu que os documentos haviam sido rearranjados para formar um nome. Lucas. O médico recuou, a respiração pesada. Não, isso é algum tipo de brincadeira. Mas a sensação de frio intensificou-se, e ele ouviu um sussurro claro em seu ouvido, como se alguém estivesse falando diretamente para ele. Ajude-me. Eduardo caiu sentado na poltrona, os olhos arregalados e a respiração ofegante. Aquilo não podia estar acontecendo. Ele era um homem de ciência, de lógica, mas ali, naquela sala silenciosa e fria, não havia espaço para explicações racionais. Após alguns minutos tentando recuperar o fôlego, ele pegou o telefone e discou o número que havia encontrado no cartão que Miguel entregara no evento beneficente. O telefone tocou 3 vezes antes de ser atendido. Doutor Eduardo, eu sabia que ligaria, disse Miguel do outro lado da linha, a voz calma e serena. Eduardo permaneceu em silêncio por um momento até encontrar as palavras. Eu preciso de respostas. E vai tê-las, respondeu Miguel, a voz carregada de tranquilidade. Mas para isso você precisa estar disposto a ver. Eduardo engoliu em seco. O que eu preciso fazer? Amanhã, à meia-noite. Venha até minha casa. Vou te mostrar o que está entre os mundos. Antes que Eduardo pudesse responder, a ligação foi encerrada. Ele ficou em silêncio, segurando o telefone contra o peito, o som do sussurro ainda ecoando em seus ouvidos. Ajude-me. O relógio marcava 23h45 quando Eduardo estacionou o carro em frente à casa de Miguel, na Rua das Figueiras. A neblina envolvia as árvores antigas, criando sombras sinuosas que pareciam se mover sob o vento gelado da noite. A casa azul de Miguel se destacava no final da rua, com pequenas luzes bruxuleantes iluminando a varanda e um leve aroma de ervas aromáticas se espalhando pelo ar. Eduardo saiu do carro, ajeitando o casaco sobre os ombros e caminhando até o portão de ferro que rangeu alto ao ser empurrado.
Ele hesitou por um segundo, mas então respirou fundo e caminhou até a porta, batendo 3 vezes. A porta se abriu lentamente, revelando Miguel com seu sorriso sereno de sempre. Doutor Eduardo, está pronto para conhecer a verdade? Eduardo não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça. Miguel abriu mais a porta, indicando para que ele entrasse. O interior da casa estava iluminado por velas que lançavam sombras oscilantes sobre as paredes, decoradas com símbolos antigos e imagens de santos e figuras espirituais. O ambiente era carregado de uma energia densa, quase palpável. Sente-se, por favor, pediu Miguel, apontando para uma poltrona de couro envelhecido no centro da sala. Eduardo se acomodou, os olhos atentos a cada detalhe. Sobre a mesa havia um pequeno altar com cristais, um incenso que queimava lentamente e um frasco de líquido prateado que reluzia sob a luz das velas. Miguel sentou-se à frente dele, as mãos pousadas sobre os joelhos. O que aconteceu naquela noite, doutor? Eduardo hesitou por um momento, mas então respirou fundo. Eu ouvi uma voz. Ela chamava pelo meu irmão. Miguel assentiu lentamente. Lucas, certo? Eduardo franziu o senho. Como você sabe o nome dele? Às vezes eles falam, mesmo quando achamos que não podem, respondeu Miguel com um leve sorriso. E ele está tentando se comunicar com você. Isso é loucura, murmurou Eduardo, passando as mãos pelo rosto. Meu irmão está morto há mais de 20 anos. A morte é apenas uma transição, explicou Miguel, inclinando-se para a frente. Alguns encontram paz, outros ficam presos. Eduardo o encarou, os olhos carregados de ceticismo. Preso onde? Miguel se levantou, caminhando até uma estante de madeira repleta de livros antigos. Ele retirou um volume grosso, encadernado em couro escuro, e colocou sobre a mesa. Entre os mundos, um lugar onde o tempo não existe e as almas permanecem à espera. Isso é absurdo, rebateu Eduardo, cruzando os braços. Não há provas, não há lógica nisso. Miguel abriu o livro em uma página marcada, revelando símbolos antigos e anotações feitas à mão. Às vezes a lógica é a prisão que criamos para não enxergar o que está além. Eduardo permaneceu em silêncio, os olhos varrendo as páginas com desconfiança. E como eu sei que isso não é só um truque? Miguel sorriu levemente, os olhos brilhando sob a luz das velas. Porque esta noite vou te mostrar. Antes que Eduardo pudesse responder, Miguel se levantou, pegando o frasco prateado sobre o altar. Ele derramou algumas gotas do líquido em uma tigela de cerâmica e acendeu um incenso com aroma adocicado. A fumaça subiu lentamente, serpenteando pelo ar e criando formas suaves e circulares. O que você está fazendo? Perguntou Eduardo, a voz carregada de desconfiança. Criando um vínculo, respondeu Miguel, colocando as mãos sobre a tigela, para que possamos atravessar. Atravessar! Eduardo recuou na poltrona, os olhos arregalados. Entre os mundos, explicou Miguel, os olhos fechados em concentração. Se o seu irmão está tentando falar, podemos escutá-lo, se estiver preparado para isso. Eduardo hesitou, o coração disparado. Tudo em sua mente racional dizia para se levantar e ir embora. Mas algo o segurava ali. Talvez fosse a necessidade de respostas, ou talvez o medo de que Miguel estivesse certo. E o que eu preciso fazer? Perguntou, quase num sussurro. Miguel abriu os olhos que pareciam mais brilhantes sob a luz das velas. Apenas feche os olhos e se concentre na última lembrança que teve com ele. Eduardo respirou fundo, os dedos apertando o braço da poltrona. Lentamente, fechou os olhos, permitindo que as memórias surgissem em sua mente. Imagens de infância, brincadeiras em uma casa que já não existia, risadas que ecoavam nos corredores de madeira. A fumaça do incenso preencheu o ar, tornando-o mais denso, mais pesado. Eduardo sentiu uma leve pressão em seus ouvidos, como se estivesse submerso em água. Concentre-se, murmurou Miguel, a voz ecoando como um sussurro. De repente, um frio cortante percorreu seu corpo e um sussurro suave preencheu o ambiente. Eduardo abriu os olhos de imediato, mas não estava mais na sala de Miguel. Ele estava em um campo aberto, coberto por névoa espessa, com uma luz fraca e prateada iluminando o horizonte. Ao longe, uma figura se formava, caminhando lentamente em sua direção. Não, isso não é possível,
murmurou Eduardo, os olhos arregalados. A figura se aproximou, os traços ficando mais nítidos a cada passo. Era um jovem de cabelos escuros e olhos profundos, vestindo uma camisa que Eduardo reconhecia imediatamente. Lucas! A voz de Eduardo saiu como um sussurro quebrado. O jovem sorriu levemente, os olhos brilhando sob a luz prateada. Você me encontrou, irmão. Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, mas antes que pudesse falar, a névoa ao redor se agitou violentamente e a imagem de Lucas começou a se distorcer. Não! Espera! Gritou Eduardo, tentando correr em direção a ele. Mas o campo se desfez em um turbilhão de sombras e Eduardo sentiu seu corpo ser puxado de volta para a sala de Miguel. Ele abriu os olhos ofegante, o coração disparado. Miguel o observava em silêncio, as mãos ainda sobre a tigela. Agora, você acredita? Eduardo mal conseguia responder. Seu corpo tremia e a mente estava em caos. Mas ele sabia naquele momento que algo muito além de sua compreensão estava em jogo. A manhã em Serra Azul amanheceu encoberta por uma névoa densa, como se a cidade estivesse sendo envolvida por um véu sombrio. Os eventos da noite anterior permaneciam gravados na mente de Eduardo. A visão de Lucas, a sensação gelada percorrendo seu corpo e o campo enevoado ainda faziam seu coração acelerar. Pela primeira vez em muitos anos, ele questionava tudo o que acreditava ser verdade. Miguel havia prometido respostas, mas o que Eduardo encontrou foi ainda mais perturbador. Sentado em seu consultório no Hospital São Clemente, ele observava os pacientes passarem pelos corredores, os médicos caminhando apressados, enquanto sua mente vagava pelas lembranças. Está tudo bem? Perguntou Ana, colocando um bule de café sobre a mesa. Você parece que viu um fantasma. Eduardo soltou um riso nervoso. Talvez tenha visto... Ana franziu o senho, servindo café nas xícaras. Isso é uma piada? Ele não respondeu, apenas tomou um gole quente do café. Você já teve a sensação de que tudo o que acreditava sobre o mundo estava errado? Ana se acomodou em uma cadeira à sua frente, cruzando os braços. Isso parece profundo para uma manhã de quarta-feira. Eduardo olhou para o relógio. Eram apenas 9h da manhã, mas ele se sentia como se não tivesse dormido há dias. Talvez eu esteja enlouquecendo, ou talvez o quê? Ana perguntou, os olhos atentos. Talvez existam coisas que a ciência não consegue explicar, murmurou ele, quase para si mesmo. Ana ergueu as sobrancelhas. Isso é uma mudança de discurso vinda de você, doutor. Eduardo se ajeitou na cadeira, tentando organizar os pensamentos. E se... Ele hesitou por um momento. Se existirem portas entre os mundos? E se os que partiram não estiverem realmente distantes? Ana o encarou com uma expressão de surpresa. Isso é sobre o que aconteceu no evento beneficente? Sobre o médium? Ele assentiu lentamente. Ontem eu... Eduardo parou, pensando se deveria continuar. Eu vi o Lucas. Ana arregalou os olhos. Seu irmão? Mas... ele faleceu há anos. Eu sei, respondeu ele apertando a xícara de café entre as mãos. Mas eu o vi. Ele estava lá, entre a névoa. Ana permaneceu em silêncio por um momento, a expressão entre o medo e a curiosidade. E o que você vai fazer sobre isso? Eduardo soltou um suspiro longo, recostando-se na cadeira. Eu não sei, mas eu preciso de respostas. Naquela tarde, Eduardo decidiu voltar à casa de Miguel. Ele estacionou em frente à residência azul, cercada pelas figueiras que dançavam levemente sob o vento frio. Ao se aproximar da porta, esta se abriu antes mesmo que ele pudesse bater. Estava esperando por você, disse Miguel, com o mesmo sorriso tranquilo. Eduardo entrou, sentindo o mesmo aroma de incenso e ervas frescas. Sentou-se na poltrona de couro como da última vez e observou Miguel preparar uma nova infusão de chá. O que aconteceu ontem? Perguntou Eduardo, a voz carregada de urgência. Aquilo era real? Miguel serviu 2 xícaras e se acomodou à frente dele. O que você viu foi um vislumbre, um fragmento do que está entre os mundos. Seu irmão está preso ali, em um estado de transição. Eduardo sentiu um arrepio percorrer a espinha. E preso? Mas como? Miguel tomou um gole do chá, os olhos fixos nos dele. Às vezes, quando partimos de maneira abrupta, ficamos presos em um ciclo, um loop entre o plano físico e o espiritual.
É como uma fita que se repete, até que alguém ajude a quebrá-la. E como eu ajudo? Eduardo perguntou, a voz saindo quase como um sussurro. Miguel colocou a xícara sobre a mesa, os olhos sérios. Primeiro, você precisa acreditar. A conexão só se fortalece quando ambos os lados aceitam a passagem. Eduardo recostou-se na poltrona, passando as mãos pelo rosto. Eu sempre fui cético. Sempre. E agora você me pede para acreditar em algo que desafia tudo o que estudei. Miguel sorriu suavemente. Às vezes, a fé é apenas acreditar que ainda não sabemos tudo. Eduardo ficou em silêncio por um momento, mas então respirou fundo. O que eu preciso fazer? Miguel se levantou, caminhando até uma prateleira repleta de objetos antigos. Ele retirou um frasco de líquido prateado e um medalhão gravado com símbolos que Eduardo não reconhecia. Amanhã à noite, durante a lua cheia, o véu entre os mundos estará mais fino. Vamos tentar estabelecer contato. Eduardo pegou o medalhão em suas mãos, sentindo um leve formigamento percorrer seus dedos. E isso vai funcionar? Miguel o encarou profundamente, os olhos brilhando sob a luz das velas. Se o vínculo entre vocês ainda existir, sim. Eduardo respirou fundo, fechando a mão em torno do medalhão. Então faremos isso. Miguel assentiu, sorrindo levemente. Amanhã à meia-noite, na clareira da Rua das Figueiras. Eduardo se levantou, guardando o medalhão no bolso do casaco. Estarei lá. Antes de sair, Miguel colocou a mão sobre o ombro dele. Apenas esteja preparado para o que vai encontrar. Às vezes, o que está entre os mundos não é o que imaginamos. Eduardo não respondeu. Apenas caminhou para fora da casa. Mas em seu peito, o coração batia mais rápido, como se soubesse que a noite seguinte traria algo que mudaria para sempre sua visão sobre o que é real e o que está entre os mundos. A noite de lua cheia chegou silenciosa e carregada de um ar pesado em Serra Azul. A neblina cobria as ruas antigas, criando sombras alongadas que dançavam sob a luz pálida dos postes. O vento soprava suavemente, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração para o que estava por vir. Eduardo caminhava pela Rua das Figueiras, o casaco pesado protegendo-o do frio intenso. Em seu bolso, o medalhão entregue por Miguel pesava como se estivesse feito de chumbo. Suas mãos suavam, mesmo sob o clima gelado. Cada passo ecoava pela rua deserta, e a sensação de estar sendo observado parecia crescer a cada metro. Ao chegar à clareira, no final da rua, Miguel já estava lá, esperando. Ele acenou levemente, as mãos cobertas por luvas finas e um incenso queimando suavemente ao seu lado. O aroma adocicado se espalhava pelo ar, misturando-se à neblina que cobria o chão como um manto. "Está pronto?" perguntou Miguel, a voz baixa e firme. Eduardo respirou fundo, assentindo com a cabeça. "O que vamos fazer exatamente?" Miguel caminhou até o centro da clareira, onde pedras antigas formavam um círculo marcado com símbolos que ele não reconhecia. "Este é um círculo de passagem", explicou Miguel, acendendo velas ao redor das pedras. Ele foi usado por gerações para facilitar o contato entre os mundos. Entre os mundos? Eduardo arqueou as sobrancelhas, o ceticismo ainda presente em sua voz. Miguel não respondeu, apenas gesticulou para que ele se aproximasse. "Pegue o medalhão." Eduardo obedeceu, retirando o objeto do bolso. O medalhão parecia pulsar levemente em suas mãos, um calor sutil que se espalhava por seus dedos. "Coloque-o no centro do círculo", instruiu Miguel, os olhos brilhando à luz das velas. Eduardo se ajoelhou, colocando o medalhão sobre a pedra principal no centro do círculo. No mesmo instante, uma leve brisa percorreu o local, agitando as folhas secas e fazendo as chamas das velas tremeluzirem. "Agora, feche os olhos e pense em seu irmão", disse Miguel, posicionando-se atrás dele. "Lembre-se dele da última vez que o viu. Foque nessa imagem." Eduardo hesitou, mas então fechou os olhos, respirando fundo. Em sua mente, a imagem de Lucas surgiu de forma nítida. O sorriso largo, os olhos brilhantes de curiosidade e a maneira como sempre corria pelas ruas de terra em Serra Azul. Miguel começou a murmurar palavras em uma língua que Eduardo não reconhecia. O som era suave, mas carregado de uma energia intensa. O ar ao redor ficou mais frio e Eduardo sentiu um leve arrepio percorrer sua espinha. "Mantenha o foco", sussurrou Miguel,
a voz parecendo ecoar em várias direções. A névoa ao redor das pedras se adensou e o ambiente ao redor ficou mais escuro, como se as sombras estivessem se aproximando. Eduardo respirou fundo, os dedos entrelaçados sobre os joelhos. "Lucas", murmurou ele, a voz trêmula. No mesmo instante, uma rajada de vento varreu a clareira, apagando algumas das velas. Miguel não se moveu, apenas aumentou o tom dos cânticos, os olhos fechados e as mãos estendidas sobre as pedras. "O que está acontecendo?" perguntou Eduardo, os olhos arregalados. "Ele está vindo", respondeu Miguel, sem interromper o cântico. A névoa se condensou no centro do círculo, tomando forma aos poucos. Eduardo observou, o coração disparado, enquanto uma silhueta se materializava diante de seus olhos. Primeiro, apenas sombras, depois, contornos, e por fim, a figura de um jovem. "Não, isso não é possível", murmurou Eduardo, os olhos cheios de lágrimas. A figura se solidificou aos poucos, até que o rosto se tornou visível. Era Lucas, com o mesmo semblante jovem que ele lembrava, os olhos serenos e um leve sorriso nos lábios. "Eduardo", sussurrou a figura, a voz carregada de emoção. Eduardo deu um passo à frente, os joelhos fracos como se não acreditasse no que via. "Lucas, é você?" O espírito assentiu, os olhos marejados. "Você finalmente me encontrou." Miguel continuava os cânticos, mas a voz de Lucas atravessava o ar como um sussurro direto para os ouvidos de Eduardo. "Eu estou preso aqui", disse o espírito, os olhos cheios de tristeza. "Preciso que me ajude." Eduardo respirou fundo, as lágrimas escorrendo por seu rosto. "Como? O que eu preciso fazer?" Lucas olhou para o círculo em volta deles. "Abra o portal. Liberte-me desse lugar." Antes que Eduardo pudesse responder, uma rajada de vento varreu a clareira novamente, fazendo as folhas se agitarem violentamente. A figura de Lucas oscilou por um momento, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. "Não! Espere!" gritou Eduardo, avançando em direção ao irmão. Mas antes que pudesse alcançá-lo, a figura se desfez em névoa, desaparecendo diante de seus olhos. O silêncio voltou à clareira e o vento cessou por completo. Miguel abriu os olhos observando Eduardo com serenidade. "Agora você entende." Eduardo permaneceu em silêncio, os olhos fixos no espaço vazio onde Lucas estivera. "Ele está preso. Eu preciso libertá-lo." Miguel assentiu, caminhando até ele e colocando uma mão em seu ombro. "E vamos fazer isso. Mas para abrir o portal é necessário um sacrifício, algo que conecte os dois mundos." Eduardo o encarou, os olhos carregados de determinação. "Eu farei o que for preciso." Miguel sorriu levemente, os olhos brilhando à luz das velas. "Então nos encontraremos novamente amanhã. A jornada está apenas começando." A noite caiu pesada sobre Serra Azul. O vento soprava gelado pelas ruas antigas, carregando consigo o aroma das flores, que floresciam nas árvores centenárias. As luzes dos postes projetavam sombras longas e oscilantes, criando um cenário quase fantasmagórico. Eduardo caminhava lentamente até a casa de Miguel, o medalhão frio em suas mãos. As palavras de Lucas ainda ecoavam em sua mente. "Eu estou preso, né? Preciso que me ajude." A ideia de seu irmão estar aprisionado entre os mundos corroía sua racionalidade, mas ao mesmo tempo despertava um senso de urgência que ele não podia ignorar. Miguel o aguardava na varanda, as luzes amareladas iluminando seu rosto sereno. "Chegou a hora, doutor." Eduardo assentiu, subindo os degraus de madeira que estalaram sob seu peso. Ao entrar, notou que o ambiente estava diferente. As prateleiras de madeira carregavam velas acesas e pequenos frascos de vidro preenchidos com líquidos prateados. Símbolos antigos estavam desenhados no chão, formando um grande círculo no centro da sala. "O que é isso?" perguntou Eduardo, os olhos varrendo o ambiente. "Este é o portal", respondeu Miguel, ajeitando pequenos cristais ao redor das linhas desenhadas. Foi assim que sua avó atravessou quando ainda estava viva. Eduardo ergueu as sobrancelhas. "Minha avó..." Miguel sorriu levemente. Ela era uma das poucas em Serra Azul que compreendia os portais. Sua família tem um histórico, digamos, especial. "Isso é loucura", murmurou Eduardo, passando a mão pelos cabelos. "E mesmo assim você está aqui",
rebateu Miguel, os olhos fixos nos dele. Está pronto? Eduardo hesitou por um momento, mas então respirou fundo. Estou. Miguel caminhou até o centro do círculo, indicando para que Eduardo o seguisse. Ao entrar na marcação, um leve arrepio percorreu seu corpo. Era como se o ar estivesse mais denso, carregado de uma energia quase palpável. Segure o medalhão em suas mãos e feche os olhos, orientou Miguel, acendendo as últimas velas ao redor do círculo. Concentre-se no rosto de Lucas, na última vez que o viu no último abraço. Eduardo obedeceu, segurando o medalhão com força. A imagem de Lucas surgiu em sua mente. A última vez que se viram, na festa de aniversário da família. Lembrou-se do sorriso dele, dos cabelos desgrenhados, da risada que ecoava pela casa. Miguel começou a entoar cânticos em uma língua que Eduardo não reconhecia. O som era grave e ritmado, criando um eco que reverberava pelas paredes da casa. O ar ao redor começou a esfriar, e um leve vento circulou o ambiente, agitando as chamas das velas. Continue se concentrando, sussurrou Miguel, a voz ecoando pelo ambiente. Eduardo sentiu um leve formigamento percorrer seus braços e pernas, como se estivesse flutuando. A respiração ficou mais leve, e ele sentiu o corpo relaxar, mesmo contra sua vontade. Foi então que ele ouviu um sussurro, fraco, quase inaudível, mas carregado de emoção. Eduardo, seus olhos se abriram de imediato, mas não estava mais na casa de Miguel. O ambiente ao redor era completamente diferente. Uma neblina densa cobria o chão e árvores altas e retorcidas se erguiam ao seu redor. As folhas não se moviam e o ar era pesado, quase impossível de respirar. Onde estou? Murmurou ele, observando as sombras que se projetavam nas árvores. Entre os mundos, respondeu uma voz atrás dele. Eduardo se virou rapidamente, os olhos arregalados. A figura que se aproximava emergiu da névoa lentamente. Era Lucas. Os traços de seu rosto estavam claros, mas havia algo diferente. Seus olhos brilhavam com uma luz suave e prateada. Lucas. Eduardo deu um passo à frente, a voz falhando. O jovem sorriu, os olhos marejados. Eu sabia que viria. Eduardo se aproximou lentamente, os passos afundando levemente na névoa. Como isso é possível? Algumas almas ficam presas entre os mundos, explicou Lucas, os olhos fixos nos dele. Você não pôde me salvar naquele dia, mas pode me salvar agora. Eduardo engoliu em seco, os olhos marejados. Eu tentei. Eu juro que tentei. Lucas assentiu, o sorriso triste. Eu sei, mas agora você tem uma nova chance. Como eu faço isso? Perguntou Eduardo, os dedos trêmulos. Você precisa me levar até o portal, respondeu Lucas, apontando para um caminho sinuoso que desaparecia na névoa. É a única maneira de atravessar. Eduardo assentiu, respirando fundo. E o que acontece depois? Lucas desviou o olhar por um momento, mas então voltou a encará-lo. Eu não sei, mas é melhor do que ficar preso aqui. Sem hesitar, Eduardo segurou a mão do irmão. A sensação era estranha. Ele sentia o toque, mas era como se estivesse tocando um vento gelado, um fragmento de memória. Vamos acabar com isso, Lucas. Eduardo apertou a mão dele, guiando-o em direção ao caminho enevoado. Enquanto caminhavam, as sombras pareciam se aproximar, como se algo os observasse à distância. Eduardo sentiu um calafrio percorrer seu corpo, mas não olhou para trás. Sabia que precisava continuar. Ao longe, uma luz fraca começou a se formar, pulsando levemente em meio à névoa. Era um portal, um círculo de pedras iluminadas com símbolos que brilhavam suavemente. Ali está, murmurou Lucas, a voz carregada de esperança. Eduardo acelerou os passos, mas então o ar ao redor ficou pesado e um sussurro grave ecoou pela névoa. Ele não pode atravessar. A voz soou arrastada e profunda, como um eco distante. Eduardo congelou, os olhos arregalados. Quem disse isso? Lucas segurou sua mão com mais força. Não olhe para trás e só siga em frente. Eduardo respirou fundo, ignorando os sussurros que pareciam aumentar de intensidade, e caminhou em direção ao portal. Mas ele sabia, no fundo de seu coração, que não estavam sozinhos ali. A névoa que cobria o caminho se adensava a cada passo que Eduardo e Lucas davam em direção ao portal. O círculo de pedras brilhava à distância, iluminado por uma luz prateada que pulsava suavemente,
como se estivesse vivo. Eduardo segurava a mão de Lucas com força, temendo que o irmão desaparecesse a qualquer momento. Estamos quase lá, murmurou Lucas, os olhos fixos na luz. Eduardo assentiu, mas o ar ao redor parecia ficar mais pesado, como se algo invisível estivesse pressionando seus ombros. O vento sussurrava entre as árvores, carregando vozes distantes, que se mesclavam em um murmúrio indistinto. Você escuta isso? Perguntou Eduardo, parando por um momento para olhar ao redor. Lucas não respondeu. Apenas apertou sua mão com mais força. Não pare. Ele está vindo. Ele... Eduardo franziu o senho, mas antes que pudesse continuar, uma sombra densa se moveu entre as árvores, desaparecendo na névoa. Eduardo congelou, o coração disparado. O que foi isso? Lucas respirou fundo, os olhos carregados de medo. É o guardião, ele protege o caminho para o portal. Proteger? De quem? Eduardo perguntou, recuando um passo. Lucas desviou o olhar. De nós. Antes que pudesse responder, um vento gelado varreu o caminho, apagando a luz prateada por alguns segundos. Eduardo segurou o braço de Lucas com mais força. Precisamos correr. Sem esperar resposta, os dois começaram a correr em direção ao portal. As árvores pareciam se fechar ao redor deles, e o chão de terra úmida ecoava os passos apressados. A cada curva, sombras se moviam entre os galhos, como vultos que os observavam em silêncio. Mais rápido! Gritou Lucas, puxando Eduardo pela mão. Eles atravessaram uma pequena colina e finalmente o portal surgiu à vista, um círculo de pedras antigas cobertas por símbolos que brilhavam em tons prateados e dourados. O ar ao redor tremulava, como se uma barreira invisível os separasse do que estava além. Chegamos, Eduardo murmurou, os olhos arregalados. Lucas parou ao lado dele, os olhos fixos no círculo. É agora. O que eu preciso fazer? Perguntou Eduardo, respirando com dificuldade. Lucas apontou para o centro do círculo. Entre lá e segure o medalhão. Ele vai completar a ligação e abrir a passagem. Eduardo assentiu, mas hesitou por um momento. E você? Lucas sorriu levemente. Eu vou te encontrar do outro lado. Eduardo engoliu em seco, observando o irmão por um momento. Então caminhou lentamente até o centro do círculo. O chão de pedra estava frio sob seus pés e a sensação de estar sendo observado aumentou. Ele retirou o medalhão do bolso e segurou com firmeza, observando os símbolos que brilhavam em sua superfície. Agora, Eduardo, Lucas sussurrou, os olhos fixos nele. Eduardo respirou fundo, fechou os olhos e segurou o medalhão com ambas as mãos. No mesmo instante, um clarão percorreu o círculo, iluminando a clareira com uma luz intensa. O ar ficou mais denso e uma pressão se formou sobre seu peito, como se algo estivesse tentando atravessar. Continue! Gritou Lucas, os olhos marejados. Eduardo apertou o medalhão com mais força, sentindo uma corrente elétrica percorrer seu corpo. A luz ao redor se intensificou e o portal começou a brilhar de forma mais intensa, projetando feixes de luz para o céu. Mas então, uma sombra surgiu ao redor das árvores. Alta, encurvada, com olhos vermelhos que brilhavam como brasas no meio da escuridão. Eduardo sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ele está aqui, sussurrou Lucas, recuando alguns passos. O guardião se aproximou, os passos arrastados sobre as folhas secas. Seu corpo parecia feito de sombras condensadas e seus braços se estendiam para o portal, como se estivesse tentando impedir a passagem. O que eu faço? Gritou Eduardo, os olhos arregalados. Lucas o encarou, os olhos carregados de tristeza. Confie em mim. Antes que Eduardo pudesse responder, Lucas correu em direção ao guardião. O espírito jovem se lançou contra a figura sombria, um clarão de luz prateada explodindo no meio da névoa. Lucas! Eduardo gritou, tentando avançar, mas a barreira invisível o impediu. As luzes pulsaram intensamente, e o guardião se contorceu, soltando um grito profundo e ecoante que reverberou por toda a clareira. Lucas continuava a empurrá-lo para trás, a luz em seu corpo aumentando de intensidade. Agora, Eduardo, abra o portal! Gritou Lucas, a voz tremendo sob o esforço. Eduardo respirou fundo, fechando os olhos e segurando o medalhão com força. As luzes ao redor brilharam em um tom dourado e prateado, e o chão de pedra sob seus pés se iluminou, formando símbolos que ele nunca havia visto antes.
Um clarão final percorreu a clareira e Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O ar ficou leve e um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Quando abriu os olhos, estava em um campo vasto e enevoado, iluminado por uma luz prateada que parecia vir de todos os lados. Ao longe, Lucas caminhava em sua direção, os olhos brilhando com serenidade. "Você conseguiu?", sussurrou Lucas, os olhos marejados. Eduardo correu até ele, os braços se entrelaçando em um abraço forte. A sensação era real, como se o tempo não tivesse passado. "Eu achei que nunca mais te veria", murmurou Eduardo, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Lucas sorriu, os olhos fixos nos dele. "E agora, você me libertou." Antes que Eduardo pudesse responder, uma luz intensa os envolveu, e a sensação de paz e calor preencheu cada espaço ao redor. Quando Eduardo abriu os olhos, estava de volta à clareira, o medalhão em suas mãos, brilhando levemente. Miguel o observava à distância, os olhos cheios de sabedoria. "Ele está em paz agora", disse Miguel, a voz suave. Eduardo respirou fundo, ainda sentindo o calor do abraço de Lucas. Eu vi ele", Miguel assentiu, colocando a mão sobre seu ombro. "Você cumpriu sua promessa." Eduardo olhou para o céu, onde as estrelas brilhavam intensamente. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que as portas estavam finalmente fechadas, e seu irmão estava livre. A manhã seguinte, amanheceu clara em Serra Azul, com os primeiros raios de sol, iluminando as ruas antigas e dissipando a névoa densa que por tantas noites cobriu a cidade. Eduardo acordou cedo, sentindo um alívio que não experimentava há décadas. A sensação de paz preenchia cada célula de seu corpo, e ele sabia, no fundo de sua alma, que Lucas finalmente havia encontrado descanso. Ao entrar no Hospital São Clemente, Ana o cumprimentou com um sorriso. "Parece que alguém dormiu bem." Eduardo retribuiu o sorriso. "Talvez eu tenha resolvido algumas questões do passado." Ana franziu as sobrancelhas, intrigada. "Está falando daquele médium?" Eduardo assentiu. "Sim, ele me ajudou a encontrar paz." "Paz?", ela repetiu curiosa. Eduardo sorriu, colocando o jaleco branco sobre os ombros. "Às vezes, a gente precisa abrir mão da lógica para entender o que realmente importa." Ana riu. "Se eu soubesse que você diria algo assim, teria gravado." Eduardo riu com ela, mas logo voltou ao trabalho. Durante o dia sentiu-se mais leve, os pacientes pareciam mais calmos e até os diagnósticos complicados não o abalavam tanto. Era como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seus ombros. Naquela tarde, ao sair do hospital, Eduardo decidiu passar pela casa de Miguel. Caminhou pelas ruas de pedra até a Rua das Figueiras, onde a Casa Azul se destacava ao final da rua. Ao bater na porta, ela se abriu lentamente, revelando Miguel com seu sorriso sereno de sempre. "Sabia que viria", disse ele, abrindo espaço para que Eduardo entrasse. O ambiente estava igual, com velas acesas e pequenos altares iluminados pela luz suave do entardecer. Eduardo se sentou na poltrona de couro, observando Miguel servir chá fresco em 2 xícaras de porcelana. "Ele está em paz agora?", perguntou Eduardo, segurando a xícara quente em suas mãos. Miguel assentiu, os olhos brilhando com serenidade. "Sim." O portal foi fechado e ele encontrou o caminho. Eduardo sorriu, a emoção transparecendo em seu rosto. Eu nem sei como te agradecer." Miguel o encarou, os olhos profundos e carregados de mistério. "Às vezes o maior presente que podemos dar a alguém é a chance de se despedir. Isso significa que nunca mais vou vê-lo?", Eduardo perguntou, a voz falhando levemente. Miguel sorriu levemente. "Não nesta vida, mas um dia, quando o momento chegar, vocês se reencontrarão." Eduardo assentiu, os olhos marejados. "E quanto a você? O que vai fazer agora?" Miguel deu um gole em seu chá, os olhos fixos na fumaça que se dispersava no ar. "Há muitos outros que precisam de ajuda para atravessar. Meu trabalho está apenas começando." Os dois ficaram em silêncio por um momento, apenas observando as velas bruxuleantes sobre a mesa. Então, Eduardo se levantou, estendendo a mão para Miguel. "Obrigado. Por tudo." Miguel aceitou o aperto de mão, seus olhos brilhando com uma sabedoria antiga. "Não foi apenas por ele, foi por você também." Eduardo sorriu, assentindo em silêncio.
Ao deixar a casa de Miguel e caminhar pela Rua das Figueiras, ele sentiu um vento leve soprar entre as árvores, como se sussurrasse seu nome. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, existisse algo além daquilo que os olhos podiam ver. Eduardo nunca imaginou que o caminho para a paz envolveria atravessar os limites da realidade e desafiar tudo o que acreditava sobre a vida e a morte. Com a ajuda de Miguel, ele não apenas encontrou o espírito de seu irmão, mas também libertou ambos dos fantasmas do passado. Você acredita que os laços familiares podem atravessar o tempo e o espaço? Deixe seu comentário e compartilhe essa história com aqueles que também acreditam que o sobrenatural pode estar mais perto do que imaginamos. Inscreva-se no canal Entre Mundos para mais histórias reais e surpreendentes sobre médiuns, mistérios não resolvidos e desfechos que desafiam a lógica. Ative o sininho para não perder os próximos episódios repletos de mistérios e revelações sobrenaturais.